Para falar de um alimento, para falar de uma proteína, vamos entender como é que é a composição e os nutrientes dos queijos, que todo mundo gosta. Difícil você encontrar alguém que não gosta de queijo. Dá um sabor, muda a receita, mas o quanto podemos? A gente vai conversar mais uma vez, ela que é presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, Andréa Zácaro, nossa nutricionista clínica. Muito prazer sempre, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Cara, ficou boa, né? Ficou. E o sabor também? Não, é uma delícia isso. Nossa, gordinho, com bastante recheio. Eu acho que as pessoas elas não precisam ter preguiça para cozinhar. Elas têm que pegar os ingredientes, entrar na cozinha, fazer sempre versões mais light possíveis. Mão na massa. E comer com prazer, né? Isso, e comer então. Que é gostoso. Isso não dá prazer? Dá. Você olha e fala, parece a massa, mas não é uma brincadeira. É. Ó, saborosíssima. Agora, delícia. Esse mundo dos queijos é muito legal. Eu acho super divertido. Eu acho que o queijo, ele é um alimento que a gente dificilmente consegue fazer em casa hoje. Sim. Né? Mas vem dos nossos antepassados que faziam lá, tiravam o leite da vaca, faziam queijinho em casa e tudo. Então tá bem na nossa história, né, do consumo e dá para usar em diversas preparações. E hoje em dia com o mercado, você consegue com lactose, sem lactose, mais light, menos light. E tudo. Tem ingredientes que são importantes e os nutrientes do queijo, eles fazem parte da nossa alimentação. Sem dúvida, Então, não precisa ter medo de comer queijo, não, né? Não, exceto quem tenha realmente uma intolerância à proteína do leite. Porque... Que é a caseína, né? É, a caseína, tem também outras que fazem aquele whey protein, que é o do soro do leite, né? Além desses tem a parte do soro, que é o whey. Então no suplemento que você tem a parte whey, por exemplo, o cottage tem bastante whey. Porque tem bastante soro. Olha que legal. Então, mas não tanto quanto um suplemento, óbvio. A gente distribuiu então com uma certa coerência nas tábuas, pra gente analisar. Por onde você quer começar? Olha, eu acho que é importante as pessoas saberem que o queijo veio do leite, isso grande parte sabe, né? O processo de fabricação do queijo vem da separação do soro da parte que fica, entre aspas, sólida, né? Então você vai deixando cada vez o leite mais sólido. Então quanto mais envelhecido este queijo, mais nutrientes ele terá. Então se for comparar a quantidade de cálcio que eu tenho num queijo que é mais sequinho para um queijo que é mais líquido, vai ter mais cálcio no que é mais sequinho. Porque tem mais teor de leite dentro daquele. Em relação à proteína, se eu pegar a mussarela, você fala, nossa, a mussarela não é para usar muito, mas em comparação, 30 gramas de mussarela tem mais proteína, chega a ter 8 gramas de proteína em relação a um cottage. Que tem bem menos. Que tem bem menos. E ainda assim, a gente tem dos nutrientes do queijo, a gente pode dizer que eu tenho a parte proteica, que ele entra no grupo dos proteicos. Então, na hora de distribuir uma dieta, a gente sempre faz quem é do grupo dos carboidratos, quem é do grupo das proteínas, quem é do grupo das vitaminas e minerais, que entram frutas, verduras e legumes. E aí, nesse universo todo da distribuição dietética, a gente coloca a porção proteica do desjejum ou de alguns momentos de leite ou derivados ou outro substituto para aqueles que não consomem leite e derivados. Então, entra na porção proteica. Proteica, embora... Cuidado, porque vai ter a porção gordurosa também. Então, a gordura do leite, como é de origem animal, é uma gordura saturada. E essa gordura saturada, a gente tem uma distribuição coerente na nossa dieta. É importante que ela seja consumida numa porção um pouquinho menor do que a gordura poliinsaturada, que é dos óleos vegetais, entre outros. Então, nessa brincadeira, a gente tem que tomar cuidado com os queijos que são mais amarelos. Por exemplo, o Gouda é um que é bem gorduroso. Eu trouxe algumas tabelas para a gente discutir. Quanto mais branco o queijo, menos gordura ele terá. Menos gordura. Então, teoricamente é isso. Existem queijos que são brancos, por exemplo, uma mussarela de búfala, que ela pode ser mais gordurosa do que uma ricota, que é extremamente sequinha. Então, aí vale de ler o rótulo dos produtos. Eu acho importante ir de óculos ao mercado, porque os rótulos estão cada vez menores, mas a gente conseguir entender o que você está levando para a sua casa. Por exemplo, então a gente vai tentar colocar para vocês a tabela, que são muitas informações, pode ser que não fique uma leitura tão simples, mas a gente vai analisar aqui. Primeira pergunta, vale a pena, tô com vontade de comer a mussarela, comprar a light, ao invés, ela realmente tem menos gordura? Tem, para o produto ser chamado light, por denominação, isso em relação às rotulagens e tudo, ele tem que ter pelo menos 30% a menos de alguma coisa. Então, por exemplo, um shoyu light, ele tem 30% a menos de sódio. Um açúcar light, ele tem 30% a menos de açúcar. Uma mussarela light ou um queijo light, ele vai ter 30% a menos de gordura e caloria. Né? Então, na verdade, se eu pegar um light
eu estou pegando pelo menos 30% a menos desta gordura. Certo. Então, dá para fazer a escolha utilizando o light. Agora, se você não vai usar uma grande quantidade, por exemplo, vamos supor que você queira colocar uma mussarelinha em cima dessa pupunha e o que foi feito agora, porque ele gratinadinho no forno vai dar um sabor diferenciado. Sim. Se for para colocar só aquele gratinadinho e você for usar uma quantidade pequena, não vai fazer tanta diferença assim se ele for light ou se for normal. Agora, se você for fazer um sanduíche de queijo derretido e alguma coisa assim, e for usar 2, 3 fatias para esse, e estiver fazendo uma restrição, é importante que você faça a opção do light. Numa dieta tradicional, se for pensar para uma criança, um adolescente, cabe 1 a 2 fatias de um queijo qualquer na dieta diária. Tá. Então, desde que não consuma em grande quantidade, vale a pena. Só que aí a gente entra num detalhe que você estava chamando a minha atenção na hora do intervalo, e a gente vai poder falar até da búfala, que caiu no gosto também, que é muito saborosa. O sódio, a gente está falando aqui de embutidos, de certa forma. Nem embutidos, todos, na né? verdade, não. A gente está falando dessa parte láctea, né? Os embutidos a gente parte das carnes. Mas esses daqui entrariam num grupo de embutidos por terem muito sódio? Não. Não. É outra coisa. O que tem, assim, os queijos, na hora de fabricar o queijo, se você não puser sal, ele vai ficar sem gosto. Sem dúvida. Né? A gente não estava falando da receita do cheesecake, ele não tem, dá para usar tanto para o doce, para o salgado, porque ele não tem sabor mesmo. Que é a ricota, né? Você consegue fazer qualquer tipo de receita. Na fabricação, você salga essa água, onde você vai colocar o coalho, vai fazer toda a pasteurização, então o queijo vai ficando salgado. Dependendo do tipo de queijo, da marca de queijo, ele pode ser um pouco mais salgado ou menos salgado. E normalmente esses queijos que são mais salgados, eles, além de ser adicionado uma quantidade, eles têm muito mais sódio no seu rótulo. Então, eu chego a ter 300, 400 miligramas de sódio em 30 gramas de queijo. 30 gramas de queijo, se a gente pegar em porção, é menos do que esses 2 quadradinhos. É verdade. Então, as pessoas têm o hábito em fazer aquela tábua de frios. Né? Então, consome uma bebida X, que pode causar edema, junto a uma quantidade X de sódio, que também pode causar um edema. Eu falei isso na maquiagem, falei, eu não vou contar com a bebida que combina, porque eu aprendi neste final de semana a fazer essa harmonização. Eu falei pra ela assim, eu não vou contar, depois eu conto no Instagram, não vou contar neste momento. Mas você vê, a gente chega sempre no mesmo ponto. Você pensa nisso aqui, aí você já pensa no aperitivo, nas pessoas que você vai servir, nananã, e a gente tem que tomar cuidado, então, com a quantidade de gordura, com a quantidade de sódio. Sim. E como escolher. Quanto, então, vamos pensar assim, quanto seria uma quantidade de sódio aceitável em 30 gramas do queijo? Então, para olhar no rótulo. Para a gente pensar numa coisa aceitável, numa porção aceitável, eu acho que depende da sua dieta do dia a dia, né? Mas vamos supor que você queira realmente fazer um certo controle no consumo de sódio, atende para aqueles que tenham até 100 miligramas, né? Então, pega uma porção um pouquinho menor, para que a gente consiga comer uma porção ou 2 ao dia sem extrapolar muito. A nossa necessidade de sódio, ela é até elevada. A gente pode consumir uma quantidade grande, 2.500 miligramas, é bastante de sódio. Só que a gente Mas, na preparação do arroz, do feijão, de uma batata, de qualquer outra coisa, eu vou ter um teor de sódio. Existe o sal light também, se eu quiser preparar as outras coisas com menos sódio. Mas não é para ter medo do sódio, é só para não exagerar. Então, se você vai fazer aperitivo de queijo, faça de queijo, faça com tomate, faça o pepino, faça canapézinhos diferentes, alguma coisa que você possa oferecer que não tenha somente o queijo para a pessoa consumir. E só o queijo gordo, né? Porque daí a gente tem as opções aqui que você trouxe, olha só que legal. Aqui eu coloquei 3 tipos mais cremosinhos, que a gente usa bastante num café da manhã. Então eu tenho o creme de ricota, o cottage, que é mais flocado, e um cream cheese. Então, esses queijos eu acho que eles são bons de passar num pão, né? Facilitam o espalhar, o utilizar, e eles são bem light. Eu consigo num cottage ou num creme de ricota cerca de 29, 30 calorias em 30 gramas, que dariam quase 2 colheres de sopa. Então, dá para você colocar um recheio legal com 30 calorias. E tem proteína, ainda que menos, mas tem. Se eu pegar 2 fatias de uma mussarela ou outros que a gente vai pegar, a gente tem uma variação bem grande calórica, mas chega a 100, 150, 200 calorias numa porção semelhante. Então, eu consigo economizar um pouquinho as calorias. Mussarelinha de búfala, ela entra em que momento? Ela tá ali no meio termo? Nem muito gordinha, nem muito magrinha? Ela entra no meio termo, mas primeiro que eu acho que a mussarela de búfala, ela é muito preciosa
né, se for analisar tanto o processo de fabricação dela, e por isso que ela é mais cara, né? Então, é um tipo de queijo que ele deveria entrar mesmo como o astro de uma salada, em algum momento de um aperitivo bonitinho, né? Então, meio que para decorar aquele processo. Então, ele não vai entrar muito como uma Ela é fonte, artesanal, né? Como uma fonte proteica. E, por exemplo, eu coloquei o requeijão do lado. O requeijão, que ele é cremoso, ele pode ter na sua composição algum espessante, alguma coisa que o deixe um pouco mais cremoso. Ele perde um pouco da proteína no total da receita. Então, quanto mais líquido esse queijinho tiver, menos condensado estarão os nutrientes dele. Então, menos proteína ele terá. Entendi. E aí a opção vai ser, eu preciso de um café da manhã que tenha mais proteína, porque eu não consumo leite e eu quero colocar 10 gramas de proteína no meu café da manhã. Quem vai decidir isso junto do nutricionista, qual é o seu esquema alimentar. Mas se você tiver que consumir 10 gramas de proteína, é muito mais fácil você pegar isso de um queijo branco, ou até de uma mussarela, ou de um cottage, do que pegar isso de um requeijão, por exemplo. Né? Então, nesse tipo de queijo cremoso, eu tenho menos proteína. Eu teria que tem um pouco do amido, que é o que a gente estava falando. Então, o amido, em alguns tipos de preparação de queijo, você pode até colocar algum tipo de espessante. O que a gente vê utilizando, principalmente em esses queijos mais cremosos, é uma goma xantana, que é um tipo de fibra. Então, ele tem cara de amido, mas ele não é um amido. Não é um amido, né? A ricota, propriamente dita, as marcas que a gente tem no mercado, elas são proibidas de adicionar um amido. Então, você não encontra como aditivo alimentar e nem na lista de ingredientes o amido propriamente dito. Né? Agora, a gente pode fazer o creme de ricota ricota, que é bater, ela vira o creme, né? Exato. E se você colocar o leite morno, como ela falou, você faz esse creminho. Né? Quando você coloca o leite frio, ele não fica tão cremoso. Você põe um pouquinho dele mais morno, ele fica bem mais cremoso. Olha que ideia bacana. E vira, gente, isso aqui é base de um monte de patê que você usar. Você colocou uma azeitona preta, você não precisa colocar uma tonelada, né? Mas você coloca uma azeitona preta, você faz. Eu gosto, por exemplo, de gorgonzola, é um dos queijos que eu particularmente gosto. Eu gosto do sabor forte, mas eu não gosto de comer muito dele porque incha bastante, eu me sinto inchada com queijo. Então eu pego um pedacinho da gorgonzola para um pote de creme de ricota. E aí você coloca lá, se você quiser salsão, se você quiser pera, maçã verde, sei lá, alguma coisa para dar e fica com o toque da gorgonzola num creme que não rouba o sabor da gorgonzola. Olha que legal. Então faz uma combinação legal. Então quando você quiser aliviar uma receita e misturar o creme de ricota, vai bem. Tem uma chefe inglesa que ela fez uma época dieta, ela fazia várias preparações super gordas. E ela fez tudo com creme de ricota. O risoto dela, virou creme na hora de colocar o creme de leite, não era creme de leite, era o creme de ricota. Estrogonofe da Marina, também fica gostoso. Eu vou colocar a perguntinha do público, ainda tenho mais uma questão aqui para falar dessa mussarela de búfala na tela. Tabelinhas também. Tem uma que a gente vai conseguir colocar que tá maiorzinha. Maísa, obrigada, linda, um beijo. Qual queijo é mais indicado para dieta low carb? Quando a gente está falando então dos queijos, a gente sabe que eles têm a parte da lactose, que seria o açúcar do leite, ou seja, o carboidrato. Mas tem pouco, sabia? É bem pouco, o queijo mesmo, se você olhar nas tabelas, ele tem 0 de carboidrato. Porque até, enquanto você tiver até 0,5, 0,4, você não precisa colocar no rótulo, ele fica 0. Então tem alguns queijos que está escrito, eu tenho 0 de carboidrato e 0,4 de lactose. É muito pouco. Por quê? A lactose é o que as bactérias consomem para fermentar e fazer o iogurte, posteriormente o queijo, sei lá, de que maneira você vai processar isso. Então, na confecção, né, na fabricação do queijo, você perde o açúcar. Porque depois já fermentou, ela usou. Exato, você perdeu todo o açúcar. Então, igual ele tem kombucha, igual outras coisas que ele também tem traços de lactose. Então, para as pessoas que têm intolerância à lactose, tem muitos pacientes que eles consomem queijo amarelo e não sentem nada. Eu ia te perguntar da mussarela de búfala, é verdade que tem menos? Em relação à mussarela, não. Não? Em relação à mussarela normal, ela tem menos do que a mussarela de búfala. Olha que interessante. A mussarela de búfala tem, mas assim, é 1 grama. É bem pouco. Em 30 gramas, é pouco. Né? Então, não é uma grande quantidade. Então, se for pensar numa dieta low carb, que é a pergunta, né, qualquer queijo entraria, né, dá uma olhadinha realmente se não tem um teor de carboidrato um pouco aumentado, que aí seria nesses que são mais líquidos, né, que são mais cremosos, mas os queijos todos entrariam numa dieta low carb. Tanto é que tem uma receita de uma pizza de couve-flor, a massa vai um pacote de parmesão. Se eu for pensar no pacote de parmesão, eu acho que o low carb é legal para você cortar o carboidrato, se você está fazendo um acompanhamento e quer fazer
legal nesse sentido. Nesse sentido, né? Vai ter um resultado. Agora, se você vai usar um pacote de parmesão para fazer uma rodela de pizza, né? Um disco de pizza, colocar um queijo amarelo, porque na dieta low carb cabe. Olha o tanto de caloria que você não está ingerindo, de gordura saturada, de gordura total, nesse cômputo da dieta toda. Eu acho, gente, que a gente tem que ter bom senso. Quando me perguntaram outro dia na maquiagem, Carol, mas o que você faz? É low carb? Eu faço low carb e low fat. Tipo assim, você não diminui isso, você aumenta o outro. Não existe essas compensações na minha dieta, com o meu médico, da forma que eu executo. Eu acho que você tem que ter bom senso, entendeu? Tem gente que aumenta um pouquinho a gordura ali e tal, mas é um corpo que também é preparado para isso, que vai ter um treino preparado para isso e tudo mais. Tem uma coisa que a gente deixou de falar e eu acho importante só para finalizar, que é o cálcio. Né? A gente tem necessidade de cálcio e é difícil você conseguir outras fontes de cálcio na população geral que não sejam do leite e derivados. Então, uma fatia de queijo te fornece cálcio. Né? Se a gente não for conseguir passar as tabelas, depois acho que você pode disponibilizar. Não dá muita leitura, a gente vai colocar no Instagram para o pessoal. Exato, por favor, porque eu coloquei exatamente quanto que tem mais ou menos de cálcio em cada tipo de queijo. Perfeito. E eu acho importante porque a gente tem uma necessidade de cálcio de mais de 1000 miligramas dia. E eu tenho porções de queijo que eu consigo 100, 150, 200 miligramas de cálcio, proporcional a um copo de leite. Então, para as pessoas que precisam consumir 3 porções a 4 de leite ou derivados, devem escolher o queijo e aí sim deve tomar cuidado com queijos que são mais gordurosos, que teriam uma gordura saturada, que não é tão indicado, como Gouda ou queijo prato ou a mussarela. Que aí excede no dia, né, gente? Tudo tem que ter bom senso, tudo tem que ter bom senso. E é um universo delicioso. E, nossa, quando vou para Minas, aquele queijo da Serra da Canastra. Uma delícia. Ai, é o melhor do mundo aquilo. Que coisa boa. Então, assim, com responsabilidade, conversando com o seu nutricionista, com o seu médico, seja feliz, né? Vai ser feliz que isso aqui é um universo maravilhoso. Final de semana tá aí, logo mais vai receber os amigos. Pode sim colocar uma tábua e ter essas diquinhas que você ensinou já, uns patezinhos bem legais. Quem quiser, manda perguntinha. É claro que Andréa Zácaro volta ao Você Bonita sempre com muitas informações. Quem quiser escrever diretamente para ela, eu vou deixar aqui para vocês o seu site, né? Que é o andreazacaro.blogspot.com.br. Isso. Andréa Zácaro, Zácaro com 2 Cs. .blogspot.com.br. Tem Face, tem Instagram. É só colocar Andréa Zácaro, te encontra. A gente vai colocar no Instagram essa tabelinha para você ficar ligado em sódio, em cálcio e na gordura saturada e ter o bom senso. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer enorme.